Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo e nós vamos iniciar, é claro, com a palavra do excelentíssimo senhor presidente da Casa Legislativa, vereador Alexandre Cruz, do Cidadania. É com grande alegria que eu venho anunciar hoje que nós votamos aqui na Casa Legislativa um projeto de lei de minha autoria que dá utilidade pública à Escola de Samba Mirim Sementes do Samba. Estive agora há pouco com o seu presidente, o Rafael, que trouxe a ideia para a gente. Isso para nós só dá alegria. Por quê? Esse ano, várias entidades da cidade, num ato de inclusão social, vão estar na avenida com essas crianças. A APAI, a AFAP, a Casa dos Pobres e a Madre Rosélia. Então isso para nós tem um significado muito importante para a cidade. Eu quero muito agradecer aos vereadores que votaram nesses projetos. Por quê? Nós estamos trazendo as crianças com as famílias para a rua, tirando eles do seu dia a dia, deixando eles de fazer coisas erradas para poder integrar-se através da cultura e através do samba. Então, para mim, hoje foi um momento de grande alegria na casa. Votamos por unanimidade e em votação única. Então, daqui para frente, a Escola de Samba Mirim passa a ser de utilidade pública e, com isso, ela vai poder cada vez mais, o seu presidente Rafael, aumentar o projeto, trazer mais jovens, crianças e adolescentes e, como eu disse, fazer com que dê continuidade ao trabalho de homens e mulheres que, ao longo da história de Nova Friburgo, vem cuidando e fazendo com que Nova Friburgo seja o segundo melhor carnaval do estado. Então, parabéns, Rafael, parabéns a todas as crianças envolvidas e parabéns a essas entidades que, pela primeira vez, vão na avenida desfilar com seus assistidos e fazer e mostrar para toda a sociedade que carnaval também é inclusão social e que, através da cultura, podemos mudar a vida do cidadão. Um grande abraço a todos, nosso muito obrigado. No programa de hoje, iremos exibir duas entrevistas no quadro Vereadores em Ação. A primeira será com o vereador do MDB, Cristiano Guenin. No programa de hoje, a gente recebe com muito prazer o vereador Cristiano Guenin, do MDB. Cristiano, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da TV Câmara. Obrigado, Denis. Excelente oportunidade de estar aqui prestando conta do nosso trabalho para os telespectadores da TV Câmara e a gente vai poder bater um papo bacana, levar um pouco de informação para os nossos telespectadores. Com certeza. Cristiano, vamos começar falando sobre a questão de como é ser líder de governo na Câmara Municipal. Olha, o líder de governo é uma função, dentro do Legislativo em que um parlamentar ele acaba sendo aí o responsável, vamos dizer assim, por mediar as pautas dos projetos que chegam ao Legislativo oriundos do Poder Executivo, da Prefeitura, do Prefeito, do Gabinete do Prefeito, podemos dizer assim. É uma função que requer muito diálogo com a oposição, os próprios vereadores da base, vereadores que por vezes não concordam com um determinado projeto, a gente tem que explicá-lo, e aí requer muita paciência, muito equilíbrio, acima de tudo, para que essas pautas elas avancem, muitas pautas de importância para a cidade, por mais que por vezes sempre tenha o debate político em torno desses projetos. Eu exerci a liderança por um ano, eu deixo a liderança do governo agora no final de 2018 e tive 19, e tive sempre essa conduta de diálogo, Por exemplo, os requerimentos de informação, que é um instrumento que o vereador ele tem para poder fiscalizar o Poder Executivo, da minha parte sempre teve a orientação de ser aprovados. Todos que foram pedidos pela oposição, mesmo pelos vereadores da base, todos foram aprovados. Isso é inédito, porque mais do que ninguém, o vereador líder de um governo e também os da base, eles devem permitir sim que o seu governo seja investigado, seja fiscalizado. E isso, no período que eu fiquei como líder, teve total aprovação, não teve nenhum tipo de empecilho para que esses requerimentos da informação fossem aprovados. Então, resumidamente é isso, habilidade, conhecimento e diálogo.
que vai fazer com que um vereador possa se tornar um bom líder. E nessa divergência toda, como é que o senhor avalia a sua passagem à frente do Executivo? Voltando a falar sobre liderança de governo, faz uma avaliação para mim desse período que o senhor ficou à frente da liderança de governo aqui na Câmara. Olha, o Denis, esses um ano que eu fiquei à frente da liderança do governo, tivemos projetos importantes aqui, que nós construímos juntamente da oposição. Claro que com um ou outro mais polêmico não houve o consenso, mas a gente conseguiu trabalhar, conforme eu disse aqui, o diálogo, o entendimento, voltar em alguns pontos, algumas sugestões dadas por vereadores de oposição. A gente amadureceu o projeto. Sabe, não é fácil ser líder de governo. Às vezes, é que eu sempre falo, na outra legislatura, eu até sugeri que o Poder Executivo criasse uma subprocuradoria de processos legislativos, de assuntos legislativos, que era uma ponte do Executivo com a Câmara, principalmente na questão que envolve essa relação. E mais ainda na questão de bons projetos chegando aqui. A gente tinha projetos que a gente tinha que retirar de pauta porque vinha com uma série de equívocos, sabe? Projetos mal redigidos, com uma série de incongruências. Então a gente sempre costurou bem isso, né, com o Executivo. Do ponto de vista político, é óbvio que o líder do governo, ele também acaba, por um lado, se ele não se posiciona, ele acaba, por um lado, absorvendo também todo o ônus, né, de impopularidade de um governo. Isso é óbvio, mas eu sempre me posicionei. Eu já votei contrário a muitos projetos aqui de autoria do governo, né? Então, essa independência não pode faltar ao parlamentar. Por mais que ele esteja alinhado com o governo A, B ou C, ele tem que ter essa independência. E não é por questão de estar insatisfeito com alguma coisa ou não. Ele foi eleito primeiramente para ser um fiscalizador, para ser um parlamentar. Óbvio que ele quer construir, que ele quer ajudar o governo a desenvolver, porque o sucesso de um governo é o sucesso da sua cidade. Então eu acredito nisso, mas eu também não tenho amarras. O meu mandato, quem domina o meu mandato é a população que me colocou aqui. Não é prefeito, não é partido político, não é deputado, não é ninguém. Eu tenho essa autonomia comigo, e se tiver que brigar com A, B ou C por causa disso, eu vou brigar, entendeu? Até porque a população cobra da gente, e disso eu não tenho como me andar separado disso. E lá no Executivo Municipal, o senhor era confrontado quanto a essa posição do senhor? O senhor tinha liberdade de trabalhar? Eles tiveram que aceitar essa postura do senhor? Obviamente que sempre surtia algum tipo de questionamento, né, Denis? Alguma insatisfação ou outra, mas no geral acabavam entendendo, até porque essa relação institucional ela é complexa por vezes, até porque todo no pano de fundo disso tudo existe uma questão política, uma disputa eleitoral, né? Uma disputa por espaço, e é a coisa mais natural da vida pública. Mas não pode interferir no bom andamento da máquina pública em favor da população. Isso não pode acontecer. E nesse período não chegou nesse ponto. Tinha umas caras feias ou outra que faz parte, mas nada além disso. E a sua avaliação do governo municipal em si? O vereador Cristiano Guenin avaliando o governo executivo municipal. Olha, podia estar bem melhor. Podia estar bem melhor. A gente sabe que algumas áreas precisam avançar. Muita coisa que não conseguiu deslanchar nesse governo foi oriunda de herança de outros, né? Por exemplo, nós recebemos a rodoviária urbana, que é uma paixão da população, totalmente mudada da sua concepção lá em 88, com o governo Heródoto, porque o governo anterior fez um acordo com o Ministério Público e aí a coisa foi para aquele lado que a gente viu. O atual governo está fazendo a cobertura, né? Fez ali a cobertura, melhorou um pouco a acomodação, enfim. Mas isso, como eu falei aqui, algumas heranças que foram deixadas ainda precisam ser mais, ter uma agilidade maior para que elas sejam dirimidas. Mas o governo podia andar, né, podia avançar em áreas como, por exemplo, a questão da saúde, Denis. E eu passei por isso em dois momentos, quando fui o único a votar contra aqui na Câmara em 2013,
pelo fim da extinção da Fundação Municipal de Saúde, já prevendo o que hoje a gente vê aí, as demoras constantes para que um processo licitatório se finde, chegue ao seu final. E na saúde não dá tempo de ficar a burocracia emperrando, a gente lida lá na ponta com a falta do medicamento, com a falta do exame. E o que aconteceu em muitos casos desses? Tinha que várias vezes se dispor de contratações diretas, que são as chamadas contratações emergenciais, que tem previsão legal sim, mas o recomendado é que se faça sempre o processo licitatório. Né? E isso tudo, por quê? Porque a Fundação Municipal de Saúde, você tinha toda uma estrutura dentro de um único setor. Um processo licitatório, no máximo um mês ele estava pronto. A população não sofria tanto. E hoje não. Hoje a gente vê uma série de situações, demoras, e o povo sofrendo cada vez mais. E aí o governo tinha que retomar a Fundação de Saúde, porque foi uma promessa de governo do atual prefeito. E não fez. Sabe? Então não dá mais para trabalhar dessa forma, de se jogar uma promessa e não se cumprir. A população está atenta. A cidade tem jeito, a administração pública tem jeito, dá para fazer, mas tem que arregaçar as mangas e ir para a batalha, enfrentar. Né? E isso o governo pecou. Outras áreas avançou. A área cultural, a área de turismo da cidade, a gente tem que tirar o chapéu que avançou. A gente vê a cidade hoje de Nova Friburgo, festas e mais festas, a cidade toda aí é o centro, é os distritos. Isso avançou muito. Então, assim, no geral, o problema maior, a mobilidade urbana, a saúde, educação, precisam estar sempre num patamar de regular para bom, porque aí as outras áreas, elas vêm junto. Mas quando essas três que são pilares estão mal, por mais que você consiga avançar nas outras, o governo não consegue lograr êxito. O senhor indicaria, então, a necessidade urgente de uma reforma administrativa? Completa. A Prefeitura de Friburgo é muito grande. Teve um avanço com a assinatura dos TACs com ministérios públicos, onde se diminuiu muito a questão dos funcionários nomeados, né? E aí, por um lado, Denis, a gente também tem que fazer aqui um reconhecimento seguinte: o funcionário nomeado, ele não existe somente para o prefeito fazer a barganha política, como muitos querem passar para a população. Tem setores da prefeitura hoje, e aqui eu cito, a sede, o cérebro da Secretaria de Saúde, você tem lá cerca de 20 funcionários, são todos nomeados. A cidade, ao longo de décadas, ela não promoveu concursos públicos para as áreas técnicas. Se tirar aquele povo de lá hoje, a saúde para. O que já não é tão bom tende a ficar muito pior. Então, assim, tem que se fazer um julgamento, tem que prever um concurso público sério, com salários adequados para as funções, sabe? Para poder valorizar a máquina pública, porque é a máquina pública que vai fazer isso tudo andar. E quando a gente tem uma máquina, hoje a prefeitura melhorou, mas ela tinha um aspecto de um grande elefante branco com muitos funcionários e não conseguia ver a coisa andar. Hoje está se enxugando daqui um avanço desse governo que está aí, a questão do fim dos RPAs, né, que se acabou. Está tendo contratos temporários, mas o ideal é o concurso público, sobretudo para a área de saúde. Com essa reforma administrativa que deveria acontecer, isso é notório. Eu acho que, na verdade, entrou um governante novo. Dentro da proposta dele, vai ser muito difícil adequar um plano de governo à administração deixada pelo outro. Às vezes fica inviável, porque você imagina o seu plano de governo de uma forma, e eu entendo que a necessidade da reforma administrativa é praticamente de cada gestor. Só que deixar isso para o último ano de governo, talvez não vá surtir o efeito que surtiria se você fizesse no primeiro ano do seu mandato. Dentro disso, sem a reforma administrativa, como é que você enxerga a questão da fiscalização do vereador? Que a gente ouve muito falar aqui na Câmara, o papel do vereador é fiscalizar, mas a gente sente que às vezes o vereador ele tenta ir um pouco além. Além de fiscalizar, ele tem que também tentar conversar, como é o caso que o senhor frisou da questão do diálogo. Se você não busca mediar, só fiscalizar e protocolar é não buscar a eficácia de resolução do problema. Sim, isso aí. E aí é onde a questão política ela acaba andando junto com a atribuição parlamentar. Uma coisa é você fazer a fiscalização, você apurar, você até denunciar ao Ministério Público
uma suposta irregularidade, para que medidas sejam tomadas. Outra coisa é você fazer um sensacionalismo sobre essa ação. E mais do que isso, é você não apontar caminhos. Ah, mas pera lá, mas o vereador não é o papel dele, ele não foi eleito para apontar caminhos. Como não? Foi sim, eu já ouvi parlamentar dizendo isso. Tem que apontar um caminho sim, até porque a população, ela anseia por isso, né? Mas antes de uma denúncia, antes de uma ilação, que é o que mais acontece aqui dentro, né? As pessoas elas deveriam entender daquilo que falam, até para não falar bobagem, que é o que mais se vê aqui nas falas. A própria TV Câmara, a gente escuta aí tanta bobagem sendo dita, né? Que a população também precisa ficar atenta a isso, né? Porque o discurso fácil, que entra fácil aí no seu ouvido, por vezes ele é eivado de má informação, ou mesmo de inverdades, né? E aí, o Denis, é o que eu falo, é o papel responsável. Aqui não é para ver quem grita mais, quem xinga mais o prefeito, que vai se destacar. Não é, o caminho não é esse, o parlamentar não é, o mandato de um vereador não é para isso, entendeu? Então, eu sempre tive essa conduta. Por exemplo, eu tenho mais requerimento de informação de que muito vereador aí que ficou 4 anos na oposição. Só procurar lá no site lá do SAPL que vai ver. Só que eu não fico fazendo estardalhaço sobre isso. Eu defendo uma postura, eu vou buscar um recurso, eu quero saber como esse recurso está, até porque outra falha da prefeitura, principalmente essa questão de recurso, não dá ao vereador que consegue uma verba as informações de como está aquele processo. Aí você tem que lançar a mão aqui de um requerimento, alguma coisa, para poder dar ênfase a isso, né? Mas eu acredito nisso. O papel muito equilibrado do parlamentar, que o caminho é esse. Será que a gente podia falar que isso aí é um pouco de falta de formação legislativa para a pessoa se preparar? A gente tem aí a escola do legislativo, que eu não sei qual é a base curricular de ensino de quem ministra as aulas, mas você acha que isso, qual a sua avaliação disso, desse princípio de formação, assim como a gente exige a formação educacional e também depois a específica em cada um na sua área no 3º grau? Com certeza. Por exemplo, hoje a nossa Constituição, ela exige para que qualquer cidadão se candidate a um cargo eletivo, que ele seja alfabetizado, né? Beleza. Ele tendo esse requisito e da idade para cada cargo, para vereador 18 anos, e alfabetizado ele pode concorrer. Mas você há de concordar comigo que uma pessoa alfabetizada, ou mesmo que tem um grau de instrução muito pequeno, vamos dizer assim, ele não está em condições de debater, por exemplo, um orçamento público da cidade. E aí, eu não vou aqui criticá-lo. Essa pessoa teve suas dificuldades de vida, como todos nós temos. Mas no momento que ele almeja um mandato, que ele chega a um mandato, que ele pode ter uma assessoria técnica nomeada, ou que ele tem uma possibilidade de melhorar a sua capacidade, de fazer um curso, sabe? De se aprimorar até mesmo na escola do Legislativo, é importante, e a gente não vê isso acontecer. A escola do Legislativo é um instrumento que a Câmara Municipal, desde o mandato passado, onde o ex-vereador Marcelo Velli criou, né, trouxe para cá essa possibilidade, a gente vê poucas ações. Poxa, eu sou um advogado, recentemente eu fiz uma pós-graduação em Direito Público, com gestão pública, e ainda assim me sinto no dever de cada dia mais aprender e aprender. Porque a administração pública é muito dinâmica, as legislações mudam a todo instante. Então, o parlamentar, principalmente, ele tem que aproveitar todas essas oportunidades para que a gente melhore o debate, para que não fique aqui dentro um debate de pessoas. E é o que a gente tem visto, infelizmente, aqui. Se debate muito pessoas e não projetos. E aí a cidade que perde com isso. A política de Nova Friburgo tem que parar de debater pessoas, tem que passar a debater projetos. Chamado debate vazio, né? Exatamente, um debate que não leva ninguém a lugar algum, principalmente a cidade. A população não gosta disso. A população não assiste isso. Às vezes tem um quebra-pau, aquela coisa do quebra-pau é até bacana de ver, mas quando passa, e aí, ficou o que de lucro? Né? Isso é do ser humano, aquela coisa de ver a briga, né? Mas e aí, a cidade vê o que com isso? A gente não precisa de Câmara para isso, sabe?
Você não concordar, todo mundo perde. você não concordar com a postura, com o governo que está aí, ou com determinado vereador, bacana. Mas o jeito de você reagir a isso é na hora do voto. Não é na rede social xingando, não é telefonando para programa de rádio, gritando, criticando, não é na rua, não é assim. Eu falo bastante isso nos programas que eu tenho a oportunidade de apresentar ou participar, que a banalização de qualquer profissão ou qualquer área ou qualquer status é muito ruim. A banalização ela é muito ruim. Porque no momento em que você não leva a sério, você não respeita aquilo que você faz ou aquilo que você está fazendo, você não tem noção da gravidade do problema que você está causando para você mesmo. Que hoje você banaliza achando que está por cima, mas aquilo vai se reverter contra você. Exato. Hoje tem muita gente na rede social publicando, ofendendo e falando o que acha que é bom, o que quer. No dia que essa pessoa vira alvo, ela se incomoda. Então, isso notoriamente é ruim, mas infelizmente as pessoas parecem que só irão aprender quando acontecer com um a um. Cristiano, a gente está se aproximando aí de 2020 de eleições. E queria saber de você se você pretende se recandidatar a um cargo no Legislativo ou se você pensa em algum cargo executivo para 2020. Sou pré-candidato a prefeito. Pré-candidato? Sim. Manutenção do seu partido? Pelo MDB. Pelo MDB. Pelo MDB. Quer falar um pouquinho sobre isso? Eu percebi até que você ficou um pouco surpreso, né? Mas eu sou um pré-candidato, sim, à prefeitura, pelo partido, por tudo que vi, por tudo que percebi que pode ser feito e estou me preparando para isso, né? Encerrei aí diversos cursos importantes. Hoje estou com 40, vou completar 42 anos. Tenho uma vida pela frente, tenho um sonho de transformar essa cidade numa cidade exemplo do estado do Rio de Janeiro e coloco meu nome sim à disposição da cidade. Obviamente que até lá a gente tem uma grande construção para fazer, né? Mas o intuito maior é esse. Já passei 2 mandatos aqui dentro, entendo que aprendi muito, né? Já adquiri uma experiência muito grande. Sinceramente, Denis, não estou. O legislativo hoje ele já passou para mim aquele brilho, ele já passou. Não estou dizendo que não possa ser candidato novamente, não é isso. Mas hoje o meu coração me motiva a disputar a prefeitura da minha cidade. Obviamente que tem uma construção a ser feita até lá, uma construção partidária, uma construção eleitoral toda que precisa estar de acordo para isso, mas hoje eu sou um pré-candidato à prefeitura da cidade pelo MDB. O senhor está na liderança do MDB hoje aqui em Nova Friburgo, né? Eu presido o partido aqui. O senhor preside o partido hoje. Eu tive há cerca de 1 ou 2 meses com o Leonardo Pisciani. Ele foi até a emissora, a gente conversou, entrevistei ele lá, um cara muito bacana, muito novo, mas com muita experiência, já foi ministro. Sim, né? sim. Já foi ministro, enfim. E a gente estava falando sobre questões do partido e a gente mencionou lá a representatividade do MDB quanto à possibilidade de buscar emendas, buscar verba, articulação política, que queira sim ou queira não, é o maior partido do Brasil e realmente tem uma dimensão muito grande de articulação política. O senhor passou por isso no seu mandato de secretário e também no seu mandato de vereador, aqui articulando com emendas e com relações políticas. Isso tudo que fez essa composição para o senhor hoje tá já convicto disso, e quando o senhor diz que o parlamento talvez já tenha passado para o senhor, eu entendo perfeitamente. O nível de preparo, talvez o senhor tenha muita coisa para botar para fora, para agregar, que o senhor já compreendeu, que aqui é impraticável de ser feito. Exato. Eu tive muito essa experiência quando eu fui secretário de saúde, né? Essa verba dos 10 milhões para compra de equipamentos, muito pouca gente sabe disso, a gente estava na iminência de perder essa verba. E foi naquele período que eu estava lá, né? Foi uma articulação anterior do governo, juntamente do deputado à época, o deputado Júlio Lopes,
pessoa também, cara fantástico, um cara parceiro da cidade, que eu tive a oportunidade de conhecer, até o ajudei na sua campanha. Ele, infelizmente, não logrou isso dessa vez, ele não conseguiu a reeleição, mas estive com ele rodando no Ministério em 2 ou 3 oportunidades, não me recordo bem, que a gente lutava para que essa verba se concretizasse. Ela estava muito perto de perder algum prazo do Ministério, alguma coisa assim. E a gente conseguiu poxa, o recurso veio para a cidade, a Prefeitura fez as licitações, acho que ainda está alguma coisa ainda aí para comprar, né? E você vê, a nossa ação maior se transformou em benefício aqui para a cidade, sabe, o Denis? Então, é o que eu sempre comento, o vereador, ele tinha que ter uma experiência no executivo para ele ver como que as coisas são. É muito fácil ficar atacando pedra, sabe? Ficar apontando o dedo e criticando, é muito fácil. A máquina pública, ela precisa estar muito bem azeitadinha para funcionar, sabe? E aí, obviamente, que cada um dá o seu tom, né? Uns infelizmente não conseguem decolar como o povo precisa, mas enfim, ela é eivada de burocracia. Então, mas por outro lado, o homem público, ele se satisfaz quando ele vê a concretização do seu sonho, do seu projeto acontecendo. Quando você vê a população sendo atendida por uma ação sua, não tem preço que pague, é fantástico. E a gente vê ali que pode mais, que pode fazer, que dá para fazer, entendeu? Então a gente passa a ter essa... E você pode conversar com todos os vereadores, parlamentares atuais ou que já foram, que passaram pelo Executivo, como que eles voltam para cá, qual é a visão, é totalmente diferente. Quer dizer, a experiência sempre contribui muito, né? Você ter a oportunidade de estar vereador e participar do executivo, você vai entender um pouco mais, ter um pouco mais de consideração na hora de realmente julgar uma atitude, se esse movimento foi um movimento pró-população ou contra a população, entender que a burocracia, ela existe, ela atrapalha muitas vezes, mas ela existe às vezes para tentar evitar que exista o crime, que exista o problema. A burocracia é criada por isso, senão não haveria burocracia. A burocracia, ela na verdade uma tentativa de impedimento do crime, né? Mas a gente vai encerrando por aqui. Cristiano, eu te agradeço muito esse bate-papo aí esclarecedor. Queria que você se despedisse do pessoal de casa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. A gente acaba que tem uma pauta enorme para falar de tanta coisa, mas o tempo, os outros colegas têm que falar também. E eu quero agradecer muito, né, a oportunidade, dizer que o vereador Cristiano Guenin, o advogado Cristiano Guenin, o cidadão Cristiano Guenin vai estar sempre trabalhando a favor de Nova Friburgo, porque acredita nessa cidade e disso eu não vou me separar nunca. Seja no Legislativo, seja no Executivo, seja através do meu programa de rádio, seja pela cidade. Eu sou um apaixonado pela minha terra e por ela, enquanto tiver força, eu vou lutar muito, que essa cidade ainda vai ser referência do nosso país. A gente tem uma cidade magnífica, de um povo trabalhador, um povo ordeiro, recursos naturais assim abundantes. Temos um histórico fantástico e eu tenho certeza que a gente vai chegar num patamar das melhores cidades desse país em qualidade de vida. E no quadro Fique por Dentro, você vai saber mais um pouco sobre as obrigações de cada vereador. O que faz um vereador? Função legislativa. A legislativa é a função primordial da Câmara, pois visa a elaboração e votação das leis de interesse do município. Assessoria ao Executivo. A Câmara Municipal também desempenha a função de assessoramento ao Executivo, nas formas de requerimentos e indicações, através dos quais a Câmara oferece ao Executivo sugestões legislativas e administrativas. Função julgadora. A função julgadora autoriza a Câmara a julgar o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores, na ocorrência de uma das hipóteses previstas na Constituição Federal e na Lei Orgânica do município, puníveis inclusive com a perda do mandato. Função fiscalizadora. A função fiscalizadora caracteriza-se pela competência atribuída ao Legislativo para fiscalizar a conduta político-administrativa do prefeito e de seus auxiliares.
A segunda entrevista que iremos exibir no quadro Vereadores em Ação é com o vereador também do MDB, Wellington Moreira. Eu recebendo na noite de hoje, aqui nos estúdios da TV Câmara, o vereador do MDB, Wellington Moreira. Vereador, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço aqui, estou aqui para responder as suas perguntas e, com certeza, retirar algumas dúvidas das pessoas em casa e, como eu sempre digo, dar transparência à vontade e abrir as cortinas da política. Vereador, vamos começar falando sobre concessionária de serviço público? Fala para mim a questão das concessionárias, que o senhor bate muito nisso na tribuna, nas suas horas livres, o senhor faz questão, o senhor faz requerimento de informação, e aqui quando eu falo concessionária, realmente eu falo das 3 concessionárias grandes da cidade. A gente começa, nós vamos iniciar com a Águas de Nova Friburgo, que presta de serviço à nossa cidade. A gente vê aí grande parte das ruas, dessas ruas buracadas, grande parte, a gente pode colocar a culpa também da Águas de Nova Friburgo, ela tem a minha culpa, e quando ela faz o serviço dela, o conserto que tem que fazer, quando ela vai tapar o buraco, ela faz um serviço horroroso de segunda. E isso aí, a gente não vê o governo, em momento nenhum, tentar mudar essa situação. E também a gente vê, agora na Energisa, eu fiz ali até um projeto para tentar amenizar essa poluição visual. A gente vê essa sobra de fios, de cabos, esses postes tortos, né, arcaicos, né? E eu fiz até um projeto para ver se a empresa vem a acabar com essa poluição visual, que também não sei, do Sincomércio, do CDL, eles também entraram na luta junto comigo, mas infelizmente o governo virou as costas. Já se passaram 4 meses, estamos indo para o 5º mês, eles têm uma multa de R$2.000 por dia, e falaram que não vão fazer, mas só que essa minha lei, ela não vai de encontro à Constituição, né, não fere a Constituição e muito menos de encontro a alguma lei federal. É uma lei que é simplesmente para moralizar e para acabar com a poluição visual, e o governo nada faz. Tem também a FAO, que todos nós sabemos, pessoas esperando 1 hora ou até mais nos pontos de ônibus. A gente vê aí ônibus, esses dias agora, que perdeu o freio, e graças ao motorista, a competência do motorista, poderia ter ali pessoas ali que poderiam vir a óbito. A gente vê os assentos quebrados, já vimos em Friburgo até ônibus perder porta, perder até roda. É uma vergonha, ônibus sujos, e uma passagem cara, e a gente ainda vê o prefeito dando uma mesada, a terceira mesada, de R$300 mil para a FAO, uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Ou seja, uma das passagens mais caras em termos de proporção seria R$4,40. Então eu vejo que aqui, infelizmente, há uma farra das concessionárias na nossa cidade, porque infelizmente o prefeito tem a caneta, mas infelizmente a caneta dele parece que não tem limite. Um outro tema que o senhor bate muito também é a questão da educação dos servidores públicos e a situação que houve a greve foi declarada ilegal pela Justiça, mas o senhor argumentou que moralmente a greve é válida por causa da luta dos servidores públicos. O que o senhor avalia essa situação da greve em si? Primeiro que o prefeito está sendo covarde. Ele está sendo covarde. O secretário traidor traiu os próprios amigos. Afinal de contas, ele é um professor. Quero ver o que ele vai fazer quando ele retornar para a sala de aula. Quero só ver o que o senhor vai fazer, seu Igor. E o prefeito covarde, porque nós vimos aí pessoas com conta-cheque de R$40, R$13, entrando em depressão, sujando seu nome, e é uma covardia. Não cumpriu o TAC, as pessoas ganham 848, não ganham nem o salário mínimo, que é de R$998, não ganham, eles queriam as perdas
a perda real, né? A reposição, né, de perda seria de 5% e mais um aumento de 20%. Nada disso foi feito, entendeu? É uma covardia. E outras coisas mais que eles reivindicaram, isso tudo com uma comissão de funcionários, com o CEP, com o secretário de Educação, o prefeito, o Ministério Federal, do Ministério do Trabalho, e nada foi cumprido. Eu vejo que, infelizmente, o prefeito e o secretário estão fazendo, como eu falei, a maior covardia que eu já vi na minha vida, com pessoas que dão o seu coração, que dão o seu sangue e, infelizmente, sofrendo por causa desse desgoverno, desse governo covarde e desleal. E não é só a questão de servidores que o senhor fala muito a questão da precariedade das escolas, né? As escolas não tinha o que falar. Eu fui no Odete Grandês, o Odete foi um totalmente sucateado, as salas destruídas. Fui no Maximiliano há pouco tempo também, eles prometeram aí, o Maximiliano estava condenado, não quiseram fazer o muro, prometeram escola para os moradores de Muri, entendeu? E nada se fez. E agora nessa última escola que eu fui melhor, no Maria Tereza, que é a creche, lá eu vi o telhado cheio de buracos, goteira, vamos supor, só tem um lugar lá, uma sala, que se chover tem que correr para dentro da sala, com uma média de 50 pessoas, entre crianças de 4 meses a 4 anos, correr com um cubículo, junto com professores, diretores, dirigentes, né, e meredeiros, e aí por diante, ficam todos eles presos em um cubículo, e aquilo lá, um perigo. Vi aranha, me parece até caranguejeirão, tela da aranha, todos viram aí na rede social. Então a gente vê, infelizmente, a área da educação está entrando na mesma linha da saúde, está entrando em colapso, e isso tem que acabar. Isso não pode acontecer. Eles estão aí. Outra coisa que está acontecendo na educação, crianças passando fome, faltando comida. Tem colégio que tem leite e bolacha na hora do almoço. Tem colégio que tem canjiquinha ao angu com arroz. Isso é uma covardia, prefeito. Isso não se faz. São crianças, o senhor tem filho. O senhor não aceitaria isso também, não é possível. Vimos aí agora o Lafayette, né, que é a escola, não sei se é o nome do pai dele ou do avô, a escola, o prefeito dando calote de 5 meses sem pagar a escola. 5 meses sem pagar a escola e talvez receba agora ordem de despejo. Infelizmente, esta é a realidade da educação na cidade de Nova Friburgo. Com isso tudo, qual a sua avaliação do governo em 2019? O governo foi o que mais arrecadou na história, maior arrecadação da história. É o governo que, o pior governo, ele foi o que mais arrecadou e o pior governo. E com isso, ele está destruindo a educação, ele está destruindo a saúde. E qual é a consequência da saúde? Um dos maiores números de óbitos de toda a história. Só do início do governo dele, em janeiro de 2013, né? De 2013 até setembro... Não, 2017. De 2017, desculpa. 2017. De janeiro de 2017 até setembro de 2019, tinha morrido mais ou menos no governo, na cidade de Nova Friburgo, uma média de 4.500 pessoas na nossa cidade. Isso é a maior covardia que eu já vi na face da terra. Morreu-se mais do que a Torre Gêmea, morreu-se mais que a catástrofe não chegou a 1.000 pessoas. Uma covardia. E sem falar de pessoas morreram, na sua grande maioria, dentro do hospital, porque todos nós sabemos que eles estavam mandando ao hospital muitas pessoas em estado gravíssimo para casa, e muitas delas morreram em casa. E a gente sabe que homicídio, né, ou bala perdida, alguma coisa assim, é muito curto, é muito pequenininho o número de óbitos em se tratando dessas situações. Então, eu acho que na grande maioria foi por covardia do governo. Então, eu avalio esse governo
como o pior governo de toda a história. E para chegar ruim, para ser ruim esse governo, ainda falta muito para ser ruim. E é verdade que Nova Friburgo pode parar de receber verbas federais? Com certeza. Inclusive, está aqui, olha só, o governo, por irresponsabilidade, poderá sofrer algumas sanções. Então, dentre elas estamos aqui. O município pode pagar multa e juros moratórios porque ele não recolheu o INSS dos funcionários, ou seja, ele deixou de recolher 16 milhões, quase 16 milhões e 500 mil reais. Então, lá, quando o senhor diz o senhor diz essa gestão. Essa gestão, isso no ano de 2018, que está no Tribunal de Contas mandou. Então, o que acontece? Ele tinha 10 dias para responder, se eu não me engano, foi 7 estava lá o ofício datado de 7 de novembro, mas a gente não sabe se tomou ciência naquele dia ou outro dia, que pode ter emitido naquele dia o ofício. E eles responderam no dia 25. E eu queria até saber o que eles responderam. Então o município pode pagar multa e juros moratórios, sofrer restrições no cálculo, perder repasses, ser impedido de fazer contratos, acordos, convênios, ficar sem pedir empréstimos e financiamentos e ter bloqueado o fundo de participação dos municípios, o que é muito importante. E com isso, quem sofre? Quem sofre é a cidade, as pessoas, ou seja, as crianças, os idosos. Nós é que vamos sofrer por uma inconsequência e por uma falta de gestão do governo que pode levar a nossa cidade à falência. E o senhor acha que a Câmara Municipal tem culpa nisso? Grande! Nós tivemos aqui 26 bilhões, que era para a compra da fábrica Ipu, que ele pegou a autorização da Câmara Municipal para se gastar em algumas obras, e sendo que ele ainda poderia, não mandou as obras, os seus valores, não mandou os valores, e eles poderiam mudar qualquer uma ali. Eles poderiam remanejar, botar em alguma outra obra. Era só um esboço de planejamento. 26 milhões de reais que a Câmara deu para ele. A gente vê aí requerimentos de informações que a gente tentou, quando nós fizemos denúncia aos ministérios públicos, a Câmara chegava, muitas das vezes votou contra. Muitas das vezes a Câmara votou contra requerimento de informações. A Câmara, para mim, agora 15 milhões de reais agora que o prefeito está pedindo à Câmara Municipal. Eu peço aos vereadores, não faça essa covardia com o povo, que esses 15 milhões ele não vai pagar agora não. Esses 15 milhões, ele só quem vai começar a pagar vai ter a carência, ele vai começar a pagar o próximo prefeito. Então, quer dizer, já vai pegar uma cidade falida. Temos aí também, nós tivemos aí esse problema que agora dos 15 milhões do INSS, nós tivemos aí agora 6 milhões e meio que a UPA falou que a prefeitura está devendo. Nós tivemos aí, foi 3 milhões e pouco, que até o Premier falou comigo. Eu sei que ele chegou numa dívida aí de perto de 26 milhões de reais. Então a prefeitura está sendo a pior gestão de todo o tempo. Então a participação, a Câmara sim, muitos vereadores têm sim a sua meia-culpa, e eu falei na sessão. Já falei em sessões, que a Câmara, sim, tem vereadores que vestem a camisa da população, mas em sua grande maioria, os vereadores aqui vestem a camisa do povo, ou seja, contra a população e a favor desse desgoverno e dessa falta de gestão. A Câmara tem a sua meia-culpa. Se amanhã a cidade for para o buraco, é culpa do Executivo e culpa de parte dos vereadores do Legislativo, serão culpados. Uma das causas que você também defende com afinco é a causa animal. Com certeza. Inclusive tem aqui também um projeto aqui que eu fiz. Esse projeto é de suma importância. Olha só, eu tenho aqui. Eu fiz um projeto que há muitos e muitos anos eu vinha se falando
que tinha muito sofrimento com cavalos, as pessoas que andavam na rua com carroças, cavalos sofrendo, um suspiro, foi um sofrimento que, Nossa Senhora, a gente via ali os cavalos sem se alimentar direito, meio sem beber água, pegando sol, chuva. Então o que acontece? Eu peguei naquele momento e fiz um projeto que proibia a utilização de veículos movidos a tração animal e exploração de animal para esse fim. Então eu fiz esse projeto, um projeto que deu certo. A gente não vê agora essas carroças mais andando na rua, nós não vemos mais aquele sofrimento desses animais de grande porte, como a gente via no Suspiro. E fiz também agora, que inclusive eu marquei uma audiência pública para esse mês de dezembro, né? E eu aproveitei e fiz uma lei que dispõe sobre a obrigatoriedade dos veículos de recolhimento de animais de médio e grande porte do município de Nova Friburgo portar identificação da empresa e o número do contato para atendimento, ou seja, o número dos telefones. Porque a gente sabe muito bem que a gente vê muitas organizações aí de pessoas que militam contra o sofrimento desses animais aí, e as pessoas vieram me falando: ué, vereador, vamos marcar uma audiência pública, o que o senhor pode fazer para a gente? Eu falei: não, então a gente marca a audiência pública, estamos convocando aí a subsecretária da IDEA, da SUBEA, a Monique, estou convocando também, convidando, ela dizendo, o dono da Rodrigo Risso Limitada, né, que é o próprio dono desse nome também, que dizem que faz o recolhimento, porque muitas pessoas falam que nunca viu nenhuma empresa recolher. Não tem empresa nenhuma recolhendo animal em Nova Friburgo. Quem recolhe os animais é a Secretaria de Serviços Públicos, e mesmo assim quando morre. Quando morre ou quando estiver sofrendo, caindo no chão, não tiver mais jeito, aí sim, o caminhão da prefeitura queria. Então agora eu estou colocando isso aí, uma logomarca na porta do caminhão, telefone, tudo. E outra coisa, eu via várias pessoas falando: ó, ele é uma nem duas, não. São muitas pessoas que adoram animais em Friburgo. São muitas. Eu via as pessoas lá falando: vereador, eu não estou conseguindo, ou melhor, eu liguei, o telefone não atende o fixo e o celular cai na caixa postal. Eu peguei, fui no Catassone, liguei, minha esposa pegou, ligou e não conseguiu, não atende mesmo. E o que muito me deixou aí com a pulga atrás da orelha, que depois que eu marquei essa audiência pública, eu vi na rede social de ontem, desse mês de dezembro, ela dizendo, uma pessoa representando a SUBEA, falando que tinha uma firma sendo contratada para recolhimento, dando os telefones, os mesmos telefones que não atendiam. E por que fez isso agora? Por que não fez ano retrasado? Por que não fez ano passado? Por que não fez nesse ano todo? E só porque eu marquei a audiência pública? Só dá desculpa quem tem culpa. Vamos falar a questão da saúde agora? A questão da saúde é uma questão difícil na cidade, né? Muito difícil. O que o senhor tem para falar sobre a saúde do município? Olha só, a saúde, o que está acontecendo na saúde, estão brincando com a saúde. Se passaram vários secretários, colocaram um secretário agora que não entende nada de saúde, que diz que se fizer um feijão com arroz, tá bom. Não é feijão com arroz, não, tem que fazer um banquete. Se não tem competência para administrar a saúde, peça para sair. Saúde não é brincadeira. Olha o número de pessoas que estão morrendo, olha o sofrimento das pessoas, falta tudo naquele hospital, não se consegue marcar cirurgias eletivas. Desde o dia 1º de junho, não tem, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, vai para 7 meses não se faz as cirurgias eletivas. A gente pega as cirurgias de ortopedia, estavam se mandando para fora, regulando. Agora que começaram a fazer algumas operações aí de ortopedia na nossa cidade. Não tinha equipe, isso é uma covardia. Aquilo ali fica uma crosta de sangue, aquilo tinha que ser usado por 3 dias. Estavam se usando até por uma semana ou 10 dias.
remédios de uso contínuo não tem, remédios dentro do hospital, remédios básicos, insumos não tem, não se consegue marcar exame, não se consegue marcar médicos especialistas. Uma maior covardia, é uma covardia que eu vi. Eu nunca vi uma saúde tão ruim em toda a história também. E com isso é que eu falo, teve a consequência, e olha o número de pessoas que morreu até setembro na cidade, quase 4.500 pessoas. Brincaram com a saúde, gastaram esse dinheiro de forma assim desordenada, judicializaram só no passado, só se gastaram com judicialização, melhor dizendo, 12 milhões de reais. Mas sabe por quê? Se um remédio custar R$1, eles pagam 5, 10 o que eles querem. E isso o Ministério Público também estava em cima disso. Maior covardia. Gastaram-se uma média de 150 milhões, ou 150, quase 160 milhões com a saúde ano passado, e cada vez gastando mais, e a saúde não melhora, e não marca esse exame, não tem remédio, não se marca operação. Para onde está esse dinheiro? Do rabo que tem bolso, e todos nós sabemos disso. Todos nós. Essa questão do dinheiro é uma questão, quando se fala que está ruim a saúde, a pessoa reclama que não tem verba. E volta ao assunto do não tem verba. A educação está ruim que não tem verba. Pelo que o senhor está falando, o problema não é a verba. Não é verba. Não é verba, e vou falar por quê. Por que não é? A gente pega, vamos lá, saúde, alimentação do Hospital Raul Serra. Foi 1.200.000 e pouco na época. Foi 1 milhão. De repente colocaram que de 17 anos, os acompanhantes de pessoas internadas que tivessem 17 a 59 anos, os seus acompanhantes não poderiam comer. O que tinha que fazer? A demanda diminuiu. Passaram para 3.391.000. A CPI teve na Câmara, né? Viu que tinha indícios de mais de 1 milhão de superfaturamento. Só na comida do hospital. Teve compra de remédio que custava 67 centavos. Na licitação, as empresas que participavam, no dia, saíram da licitação, aderiram à ata de Duque de Caxias, que eles já faziam parte, para pagar R$17,29. Ou seja, deixaram de comprar remédio a 67 centavos para pagar R$17,29, ou seja, uma média de 2.800% de hiperfaturamento. Isso aí é o quê? Isso aí é o quê? Indícios de corrupção, hiperfaturamento. E aí por diante, isso aí eu estou colocando arco cirúrgico, quase que 80% a mais, e aí por diante. Foi uma vergonha o que aconteceu em nossa cidade. O que fizeram com o nosso dinheiro da saúde é uma brincadeira. A gente pega aí o repasse para a saúde de 15%, estava chegando a quase 40%. Mas só que tem um negócio, o dinheiro todo indo para o rabo que tem bolso, e a população sabe disso. A gente está chegando na última pergunta nossa, vereador, mas eu vou agregar lá essa questão da saúde. Essas colocações do senhor, claro, fazem parte da fiscalização que o senhor está fazendo para poder ter as informações de 2.000% em cima de um produto, de um serviço, enfim. Fala um pouco para mim, para a gente fazer um fechamento, sobre a fiscalização no seu mandato e também a quantidade de denúncias que o senhor fez ao Ministério Público e o que o senhor espera, ou o senhor já teve alguma resposta do Ministério Público em relação a tudo que o senhor denuncia. Muito importante essa pergunta. Primeiro eu quero colocar para a população de Friburgo que às vezes o vereador que é atuante, o vereador que luta por você, ele paga um preço caro. Como tem, por exemplo, eu vejo minha comunidade. Minha comunidade está lá, Friburgo inteiro está abandonado, mato dessa altura, destruído. A cidade está destruída. O que acontece? Eu venho pedindo desde abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, e minha rua é sucateada, onde eu moro. O tiro foi. Eu brigo por Friburgo inteiro. Agora eu vou falar da minha comunidade. Está lá sucateada, mato de
70, 80 centímetros de altura, coisa que nunca teve 10 centímetros. Aí às vezes tem pessoas que não sabem que você está lutando por ela por uma causa muito além daquilo que é da saúde, da educação, da mobilidade, e aí por diante. E o que acontece? Às vezes vem aquela vingança, não vou fazer a área dele, não vou fazer a comunidade dele, e já não está fazendo mesmo Friburgo, que eu vou fazer um levantamento, eu vou filmar, porque a desculpa, às vezes, eu tive que entrar agora, eu entrei com uma representação, já está no Ministério Público, por omissão por parte da Secretaria de Serviço Público do seu Amarildo. Entrei com a representação, já está lá. E eu vou pegar, vou filmar tudo que ele faz parte, onde ele toma conta e ele faz o trabalho dele, e vou provar que está imundo, abandonado a cidade. Então, resumindo o que eu estou falando aí da última pergunta, que foi a questão da fiscalização e das denúncias. O que a gente faz? Nós tivemos aí há pouco tempo 7.000 e poucas vacinas jogadas no lixo. Tá lá, eu fiz minha denúncia no Ministério Público, a minha parte eu fiz. Com provas e com memorando da Secretaria de Vigilância, tá, da Saúde, que mandou para a Secretaria de Saúde 3 ofícios falando, perderam vacina uma vez, perderam 2, perderam 3. Inclusive crianças tendo que tomar a penta agora e faltou, e estava dentre elas. Pessoas que tiveram que tomar muitas vacinas agora para essa epidemia que teve aí da... Sarampo? Não, essas vacinas que perderam aí, foi 1.000 e pouco a última, agora foi a... Me fugiu até agora. Mas perderam 7.000 e poucas vacinas. Eu fiz a minha denúncia. Está lá a minha denúncia. De gripe? Hã? De gripe? Vacinação de gripe? Foi eu perdi aqui, fugiu a memória. Mas então perderam, não, em três vezes, perderam 3 vezes vacinas. No somatório, dentro de 2 meses, mais ou menos, perderam mais de 7.000 vacinas. Mais de 7.000 vacinas. Está lá denunciado. Essas situações aí desse CEBED, que pagaram mais de quase 2.800, está lá denunciado. Fizemos, eu e mais 4 amigos da Câmara aqui de oposição, uma denúncia que deu mais ou menos, com anexo tudo, 2.500 e poucas folhas de denúncia de hiperfaturamento, suspeito de corrupção, indício de corrupção, que nós fizemos denúncia ao Ministério Público Estadual, Federal. Então, a nossa parte a gente vem fazendo, nós estamos sempre denunciando tudo que a gente vê de errado, não só na saúde como qualquer coisa, mas eu vesti muito a camisa da saúde, vesti a camisa da saúde, todos sabem que minha bandeira dentro da Câmara é a saúde. Não adianta o vereador chegar e falar, que eu vejo aquilo ali, eu vejo educação, eu vejo transporte, não, a gente vê, igual que eu brigo muito aí, todos veem aí, eu estou sempre visitando colégios, mostrando a população, dando transparência, cobrando, denunciando o Ministério Público. Eu vejo aí agora essa situação dos cavalos, do sofrimento dos cavalos, a gente vai tentando fazer uma lei aqui, outra lei aqui, fazendo audiência para ver se dá certo. A gente está sempre aí cobrando as concessionárias, fazendo o papel que era do prefeito, que ele não faz, a gente cobra aqui na Câmara, a gente está fazendo, e brigo muito pela saúde, luto muito, estou sempre ali no hospital, cobrando, estou sempre lá sendo revisitado, as pessoas chegam ali com seus sofrimentos, eu vou lá e brigo, eu vou para a direção e cobro e faço o meu papel. E muitas das vezes denuncio, quase que sempre denunciando o Ministério Público, porque isso não pode acontecer. O que está acontecendo por causa de tudo isso? Pessoas que poderiam estar andando no nosso meio, infelizmente, vieram a óbito por causa dessas covardias. Vereador, eu agradeço muito a sua entrevista aqui no nosso estúdio. Essa câmera aqui é do senhor, eu peço que o senhor se despeça do pessoal de casa agora. Eu quero mandar um abraço a toda a população de Nova Friburgo, dizer que pode ter certeza, eu vou fazer cumprir o meu juramento, que é fiscalizar, denunciar e jamais virar as costas para vocês. A gente vê que tem muitos vereadores que têm o dom da oratória, mas se perdem nas palavras. E pode ter certeza, a minha camisa não será do prefeito. E sim, sempre vestirei a camisa de vocês e vou lutar por vocês até o final do meu mandato. Fiquem com Deus e o amor. Mais um programa TV Câmara vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, sua companhia e o seu carinho. E até a próxima.